Olá, meus irmãos, vamos a mais um estudo da nossa Escola da Vida Cristã. Nosso assunto ainda é religiões. Na última semana, conhecemos um pouco sobre o hinduísmo, a terceira maior religião do mundo. Hoje vamos conhecer alguns aspectos da quarta maior religião do mundo, que é o budismo. Com aproximadamente 500 milhões de fiéis, especialmente na região da Índia, o budismo é bem antigo, tem quase 2.500 anos. Siddhartha Gautama, o Buda, nasceu no século VI a.C., no norte da Índia. Ele era um príncipe que logo após seu nascimento foi levado por seus pais ao templo para ser apresentado ao sacerdote. Lá surgiu um senhor sábio que havia dedicado toda a sua vida à meditação longe da cidade. Ele tomou o menino em suas mãos e profetizou: "Este menino será grande entre os grandes. Será um poderoso rei, um mestre espiritual que ajudará a humanidade a se libertar dos seus sofrimentos." Após essa profecia, os pais de Siddhartha resolveram criar o filho super protegido para que ele não optasse por estudos filosóficos, como foi profetizado. Aos 16 anos, ele se casou com sua prima. Desse relacionamento nasceu o seu único filho. Acontece que ele sempre se mostrou curioso com a vida fora dos portões do palácio. Por fim, em um belo dia, decidiu descobrir o que havia do outro lado dos muros. Foi aí que ele se chocou com a realidade do seu povo e, aos 29 anos, decidiu buscar uma solução para aquilo que afligia seu coração: o sofrimento humano. Abriu mão de sua família e foi em busca de uma resposta. Foi nesse caminho que ele se tornou Buda, o Iluminado, e fundou a doutrina budista, cujo principal conceito é de que as respostas do homem se encontram em seu interior. A essência dos ensinamentos de Buda são as 4 nobres verdades. A vida é sofrimento, o sofrimento é fruto do desejo, o sofrimento acaba quando termina o desejo, e isso é alcançado quando se segue os ensinamentos de Buda. 2 termos muito usados por ateus, agnósticos e às vezes até por pessoas que seguem outras religiões têm como base os princípios budistas: o karma e o nirvana. O karma é considerado pelos budistas a lei segundo a qual toda ação tem um peso, que a longo prazo traz felicidade, se as ações forem boas, como generosidade, ou infelicidade, se forem más, como mentir, roubar ou matar. O peso de cada ação é determinado pela frequência, intenção, arrependimento, entre outros. Já o Nirvana, que é a meta do budismo, é uma condição de extrema paz, iluminação, o apagar do fogo das paixões, a extinção do ego, o fim da necessidade de reencarnar. O Nirvana é, na prática, o que tornaria um homem comum um Buda. Se fosse para nós, os cristãos, seria o céu, o homem comum finalmente alcançando a estatura do varão perfeito, que é Cristo. O budismo chegou aqui no Brasil há 103 anos, com os primeiros imigrantes japoneses no Porto de Santos, em São Paulo, de forma clandestina. Naquela época, havia um movimento aqui no Brasil que era contrário à vinda de religiosos não cristãos. Muitos monges entraram no país travestidos de agricultores. Praticado de maneira improvisada até a Segunda Guerra, o budismo passou a se institucionalizar a partir dos anos 50. Com a invasão de templos de tradição tibetana e a propagação da corrente Zen, foi a vez de artistas intelectuais, principalmente nos anos 70 e 80, abraçarem a religião. Adorar Siddhartha Gautama virou moda entre os milhares de brasileiros, mas o que se apresentava como uma onda de orientalização na religiosidade nacional não passou de uma marola. Apenas 0,14% da população brasileira diz que é budista. O que tem despertado mais atenção de estudiosos é o fato de o budismo, que chegou ao país como forma de preservação do capital cultural japonês, está minguando justamente entre eles. A religião está enfraquecendo dentro da comunidade por causa da morte dos adeptos mais idosos. A falta de renovação dos membros é evidente. E há vários motivos que contornam o declínio da adesão ao budismo. Primeiramente,
As poucas lideranças religiosas orientais ainda vivas não demonstram querer se adaptar ao Brasil. Não tem nenhum interesse. Os sacerdotes vêm do Japão e só falam japonês nos templos. Os jovens descendentes não dominam o idioma e se afastam. O budismo chegou aqui com uma tradição para imigrantes e ainda continua assim, não mudou nada. Não podemos dizer que temos um budismo brasileiro. É verdade que os templos continuam sendo levantados no país. Alguns deles, como o de Zulaí, na Incotia, na Grande São Paulo, recebem visitantes fascinados apenas pela suntuosidade do local, que além de ser muito grande, tem uma área verde de dar inveja. Muitos templos, de verdade, não passam da condição de turista. A fidelização daqueles que batem a porta do budismo também é prejudicada pela falta de liderança para responder aos questionamentos dos aspirantes à religião. Ainda bem que os pastores estão bem aí, prontos para responder aos novos e velhos convertidos quando surgem as dúvidas. Outro empecilho para a nova conversão é a ideia equivocada que se tem sobre a doutrina oriental. Quando o brasileiro procura um templo, está atrás de uma transposição religiosa e não de uma conversão. Ele acha que o budismo é uma religião liberal, que poderá fazer com uma vestimenta budista. Vestir uma roupa de Buda, está tudo bem. Mas só que não é bem assim. Existem dogmas de budismo que exigem mudanças de hábitos, tais como a abstenção de bebida alcoólica, além de não fazer sexo fora de uma relação de comprometimento sentimental, como no cristianismo. Adeptos dos ensinamentos do Buda defendem que catequizar não é uma meta, nem a conquista de adeptos. Isso é bom. Uma pena que o cristianismo prega exatamente o oposto, ou seja, evangelizar é uma obrigação de cada cristão. Uma pena é que pouquíssimos mesmo fazem isso. Deve ser por isso que ainda existem budistas, hindus, muçulmanos e tantos outros perdidos. Por enquanto é isso mesmo. Na próxima quarta, nos encontraremos novamente por aqui. Até lá, que Deus nos abençoe.